Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro do cérebro para entender o nosso alarme de sobrevivência. Vamos descobrir por que às vezes sentimos um medo que vem do nada e, mais importante, como podemos aprender a desligar esse alarme e recuperar a calma. E tudo isso começa com uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar. Essa sensação, sabe aquela hora em que o coração dispara, a respiração fica curta e um sentimento de perigo toma conta, mesmo que tudo ao redor pareça completamente normal? Se isso soa familiar, saiba que existe uma explicação biológica muito específica para essa experiência. E a fonte dessa sensação toda tem um nome. Ela mora numa parte bem primitiva e poderosa do nosso cérebro e funciona como um sistema de alerta super rápido. Então, conheçam a amígdala. Pensa nela como se fosse o segurança, o sentinela do cérebro. É uma estrutura minúscula, mas com um trabalho gigantesco. Escanear tudo ao redor o tempo todo em busca de qualquer sinal de ameaça para nos manter em segurança. Ela é a raiz da nossa resposta de medo. E onde é que fica essa sentinela, afinal? Bem lá no fundo, no centro do cérebro, nos lobos temporais. Na verdade, a gente tem duas, uma de cada lado. Elas fazem parte do nosso centro emocional e ficam muito estrategicamente coladinhas no hipocampo, que é a nossa central de memória. E essa vizinhança é a chave de tudo, sabe? É por isso que uma memória antiga pode, do nada, disparar uma emoção super forte hoje. Ok, agora vamos entender como a amígdala opera. A principal característica dela é velocidade. Ela não fica esperando a lógica, o pensamento consciente. Ela reage primeiro e pergunta depois. Olha só como funciona essa reação em cadeia. Primeiro, alguma coisa é percebida como uma ameaça. E aqui está o pulo do gato. Pode ser uma ameaça de verdade, tipo um carro vindo em alta velocidade, ou uma ameaça só imaginada, como a preocupação com uma apresentação. Para a amígdala, tanto faz. Ela dispara na hora, e o corpo já entra em ação antes mesmo que a parte racional do cérebro tenha tempo de pensar sobre o que está acontecendo. E essa reação física? Ah, essa a gente conhece bem. O coração bate mais rápido para bombear sangue para os músculos, a respiração fica ofegante para oxigenar o corpo para uma possível fuga, os músculos ficam tensos. Tudo isso cria aquela sensação avassaladora de perigo. É o nosso corpo se preparando para lutar ou para fugir. Pura sobrevivência. O problema todo começa quando esse sistema, que foi projetado para nos proteger de perigos reais, fica sensível demais. É como ter um alarme de incêndio que dispara toda vez que alguém acende uma vela, sabe? Uma amígdala hiperativa pode se manifestar de vários jeitos. Aquela ansiedade que parece que não vai embora nunca, um medo persistente sem um porquê claro, a tendência de sempre imaginar o pior cenário possível, a dificuldade de simplesmente relaxar e, em casos mais intensos, os ataques de pânico. Tudo isso são sinais de que o alarme está meio que travado no modo ligado. Então, o ponto crucial é este. Durante esses momentos, a amígdala meio que sequestra o cérebro. A nossa parte lógica, racional, o nosso córtex pré-frontal fica temporariamente offline. E aí, a emoção pura assume o controle de tudo. Mas a boa notícia, e a razão de a gente estar conversando sobre isso, é que ninguém é refém desse sistema. Existem maneiras bem diretas e eficazes de comunicar ao nosso cérebro que está tudo bem, que o perigo não é real. E essa mensagem aqui é fundamental. É totalmente possível enviar um sinal direto para o cérebro de que não há perigo. E a ferramenta mais rápida, mais poderosa para mandar esse sinal é uma coisa que está com a gente o tempo todo, a nossa própria respiração. Então vamos lá, uma técnica bem simples. Primeiro, uma inspiração lenta pelo nariz, contando mentalmente até 4. Agora uma pausa pequena, segurando o ar por 2 segundinhos. E agora vem a parte mais importante. Uma expiração bem longa e lenta pela boca, contando até 6. Essa expiração mais longa que manda uma mensagem calmante direto para o cérebro, sinalizando que o perigo passou e que o alarme pode ser desligado. Repetir esse ciclo algumas vezes pode mudar o estado do corpo em minutos. Beleza. Além da respiração, que é a nossa ferramenta de emergência, digamos assim, existem outras práticas que ajudam a regular a amígdala no dia a dia. Vamos conhecer mais algumas. A segunda ferramenta é usar a linguagem. Ao nomear a emoção, dizendo internamente "isto é ansiedade" em vez de "estou em perigo", a gente ativa a parte racional do cérebro. É como acender a luz da razão no meio da tempestade emocional, o que ajuda a colocar um freio na reação da amígdala. Movimento. Depois de uma descarga de adrenalina, o corpo precisa de um sinal de que a luta ou fuga acabou. E uma caminhada leve ou alguns alongamentos cumprem exatamente essa função. O movimento diz para o corpo, ok, nós sobrevivemos, a perseguição acabou, podemos relaxar agora. A gente vive num mundo de estímulo constante, né? Notificação de celular, notícias negativas, cafeína,
Tudo isso mantém a nossa amígdala num estado de alerta baixo, mas crônico. Reduzir essa carga sensorial dá ao nosso sistema nervoso a chance de realmente descansar e se reequilibrar. E aqui, 2 pilares fundamentais: sono e rotina. Dormir bem é como se fosse a manutenção noturna da amígdala, sabe? Deixa ela mais regulada. E uma rotina previsível funciona como um cobertor de segurança para o cérebro. Quando ele sabe o que esperar, ele não precisa ficar em alerta máximo o tempo todo. Por fim, algo que a neurociência moderna tem confirmado que tradições antigas já sabiam. Práticas como meditação, oração ou simplesmente focar na gratidão ativam partes do cérebro, como o córtex pré-frontal, que ajudam a diminuir a atividade da amígdala, promovendo uma sensação de segurança e conexão. O conhecimento é o primeiro passo, mas é a prática que realmente transforma. Entender a amígdala nos dá o poder de responder, em vez de apenas reagir no automático. A questão agora é escolher uma dessas ferramentas e começar a construir uma nova relação com esse sistema de alarme interno. Qual delas pode ser o melhor ponto de partida?